Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor, esperança e exortação para este momento, que traz como tema refletindo a glória de Deus. Tem como texto base em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, e nos fala o seguinte: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O versículo lido faz parte de um diálogo travado entre o profeta Samuel e o rei Saul, quando Saul, mais uma vez, havia desobedecido ao Senhor no caso dos amalequitas, e Deus o havia rejeitado para reinar sobre o seu povo Israel, no versículo 23 de 1 Samuel 15. Samuel tem a dura missão de dizer a Saul que Deus o havia rejeitado para ser rei e passava o seu reino para outro, no versículo 25, melhor que Saul, que no caso foi o rei Davi. Saul tentou colocar a culpa em seus soldados, quando ele, como mandatário, era o responsável direto pelos seus atos de desobediência à palavra do Senhor. A desobediência não traz bênçãos jamais, mas em contrapartida, obedecer ao Senhor sempre gera bons resultados. A luta, o deserto, a dor, as dificuldades, os problemas desta vida estão difíceis, bem verdade, muito difíceis, mas continue em obediência a Deus, louvando-o, pois a vitória vem para quem obedece a Deus, aguardando a exaltação da sua parte. A parte A do versículo tema diz: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Logicamente, o profeta Samuel, um judeu, ele falou isto ao Deus em relação ao Deus de Israel, no contexto da nação de Israel. Longe de mim querer pregar sobre a teologia da substituição, pois reconheço Israel como povo de Deus escolhido, mas também somos povo de Deus, nação santa, povo escolhido, bem como também somos o Israel de Deus, conforme Paulo mesmo nos fala em Gálatas 6, verso 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. E como Israel de Deus, a glória de Deus está em nós, e nós refletimos a glória de Deus. Glória é uma palavra amplamente na Bíblia empregada, especialmente com o sentido teológico. Na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, glória é a tradução de kabod, porém kabod possui significado teológico, passando a ter o sentido de honra, dignidade, autoridade. Deus traz em si a kabod, isto é, Deus traz em si a honra, o poder e também a autoridade. A tradução mais comum de kabod é glória, quando a referência está ligada a Deus, sendo usado no Antigo Testamento para descrever a presença, o poder e a reputação de Deus diante da sua criação. Isaías diz que o kabod, a glória de Deus, enche toda a terra, capítulo 6, em versículo 3. O que caracteriza a glória de Deus é a sua presença carregada de bondade, graça, compaixão e autoridade. Êxodo 33, verso 19. O Novo Testamento, ele confirma o uso da palavra kabod, glória, tal como o Antigo Testamento. A glória de Deus também se manifesta em Jesus. E o testemunho da igreja primitiva é que Ele é o Senhor da glória, conforme Paulo nos fala, 1 Coríntios 2, versículo 8. Nesse sentido, dar glória a Deus significa reconhecer a divindade e o poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa. Kabod, glória, aparece em alguns contextos que falam de honra, de majestade, que estão ligadas com a elevada posição ou realeza de Deus. Em passagens que envolvem louvor oferecido ao Senhor, o termo glória pode se referir à honra, à estima que seus adoradores lhe atribuem quando nós damos glória ao nome santo do Senhor. No Novo Testamento, a glória de Deus, ela é traduzida pela palavra grega doxa, a glória de Deus que foi contemplada pelos pastores por ocasião do nascimento de Cristo Jesus. Como eu disse antes, como o Israel de Deus, a glória de Deus está em nós e nós refletimos a glória de Deus. Paulo confirma isso em 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O cristão deve viver de tal modo incorruptível a refletir a glória do Senhor em sua vida, assim como um espelho reflete a imagem
imagem daquele que olha. Assim o cristão deve refletir Cristo quando o mundo nos olhar. Mas só reflete Cristo aquele que foi refinado e purificado. Só reflete Cristo aquele que foi provado e forjado em meio ao deserto e luta das nossas vidas. Assim como o metal precioso, purificado e refinado na fornalha, temos sido crucificados com Cristo, vivendo agora somente para Cristo, nós passamos agora a refletir a imagem e a glória de Cristo. Somos comparados ao metal precioso quando é purificado após sair em estado bruto da natureza. E esse processo de purificação serve para tirar todas as impurezas do metal quando ele sai de forma bruta da natureza. E é sobre esse processo de purificação do metal precioso que Isaías nos fala no capítulo 48, versículo 10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. A prata, quando ela do solo ela é extraída, é um minério como outro qualquer. E ela precisa ser purificada, lapidada. E o processo de purificação da prata é deveras delicado. No primeiro momento do processo de purificação da prata, o ourives a coloca num tacho no centro do fogo, que é o local mais quente e é onde as chamas são mais uniformes. Durante esse processo de purificação, em momento algum o ourives pode afastar-se ou mesmo tirar os olhos da prata meio ao fogo. Fica tranquilo, você está no meio do fogo, da fornalha, desta luta e provação que tem passado, mas Deus jamais tirou os olhos de você. Deus te contempla a todo instante e sabe, conhece e prove, melhor dizendo, e provê conforme as suas necessidades. Em estado líquido, a prata pode ser destruída ou danificada nas suas principais características, a qualquer descuido ou temperatura inadequada. Aos poucos, o calor do fogo vai consumindo todas as impurezas contidas no metal. E assim, quando o ourives, fundidor e purificador, ele vê a sua imagem refletida na prata, então esse processo de purificação acabou, terminou, está concluído. Ele então a tira do fogo, porque a prata já está purificada. Quando a imagem de Deus ela é refletida em nós, esse processo de luta, esse processo de purificação está concluído, está terminado, está acabado. E é nesse processo de purificação que Deus está forjando nosso caráter, nos moldando, lapidando, retirando de nós toda impureza, bem como toda imaturidade, tudo mais que não presta, e inserindo em nós o reflexo da imagem de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, capítulo 3, versículo 18, afirmou o seguinte: e todos nós que contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados à sua semelhança. Conforme é descrito pelo apóstolo Paulo, em Efésios 4, versículo 13, o desejo de Deus é que nós chegamos à imagem da fé, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a mulher perfeita, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o ponto crucial. Quando você chegar à medida da estatura completa de Cristo, Cristo então se revelará, em outras palavras, se refletirá através de ti em todos os aspectos da sua vida. Certo pregador assim pregou: o fogo refina o ouro, mas a adversidade, a luta, a dificuldade, ela refina o homem. Fica tranquilo, este deserto não vai te matar, não vai te aniquilar, não destruirá a tua fé, a esperança e adoração a Deus. Deus está forjando o teu caráter para que a sua glória reflita em ti. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.